Por que a história oficial ignora evidências de civilizações antigas na Amazônia? Será que povos de terras distantes, como os fenícios e egípcios, chegaram à América muito antes de Colombo? Neste vídeo, exploramos cidades lendárias soterradas pela selva, símbolos misteriosos e tecnologias esquecidas que desafiam o que nos ensinaram. Prepare-se para uma viagem aos mistérios mais bem guardados da floresta. E se eu te dissesse que, ocultas sob a densa floresta amazônica, existem ruínas de cidades avançadas que a história se recusa a reconhecer? Quem construiu essas metrópoles esquecidas? E mais intrigante ainda, qual é a conexão delas com civilizações do outro lado do oceano? A Amazônia sempre foi um enigma. Durante séculos, os exploradores acreditaram que seu interior era apenas uma vastidão selvagem, intocada pela civilização. Mas e se isso não for verdade? E se, enterradas sob a vegetação densa e escondidas do mundo, existirem ruínas de cidades tão antigas quanto as pirâmides do Egito? Historiadores tradicionais insistem que os povos amazônicos eram apenas pequenas tribos nômades, mas evidências recentes revelam uma realidade completamente diferente. Relatos de viajantes antigos, mapas enigmáticos e até imagens de satélite sugerem que cidades gigantescas já existiram na Amazônia. E algumas lendas falam de impérios inteiros desaparecidos sem deixar vestígios. Akakor, a cidade subterrânea dos deuses. A primeira cidade perdida da nossa lista é Akakor, um nome que ressoa como um sussurro entre os povos indígenas. Os relatos dessa cidade vieram à tona nos anos 70, quando um homem chamado Carl Brugger publicou o livro Crônica de Akakor, baseado no testemunho de um líder indígena chamado Tatunka Nara. Tatunka descreveu Akakor como uma cidade subterrânea, construída por uma civilização extremamente avançada, que teria vivido na Amazônia há milhares de anos. Segundo ele, esses habitantes eram descendentes de seres que vieram de uma terra distante e trouxeram consigo tecnologias que desafiam nosso entendimento. O mais Akakor realmente existiu. Curiosamente, pesquisadores encontraram ruínas submersas na selva, com indícios de estruturas feitas com engenharia avançada. Além disso, há cavernas imensas que ainda não foram completamente exploradas. Seria possível que algumas dessas cavernas escondessem os restos dessa civilização perdida? A Cidade Dourada de Percy Fawcett. Um dos mistérios mais famosos da Amazônia envolve o lendário explorador Percy Fawcett, um homem obcecado por uma cidade que ele acreditava estar oculta no coração da floresta, a chamada Cidade Z. Fawcett baseou sua busca em antigos manuscritos portugueses que descreviam uma cidade repleta de riquezas e arquitetura sofisticada, semelhante às civilizações da antiguidade. Para ele, essa cidade não era apenas uma lenda, mas uma prova de que existiu uma sociedade avançada muito antes da chegada dos europeus ao continente. Em 1925, Fawcett partiu em uma expedição final para encontrar essa cidade. Ele, seu filho e mais um companheiro entraram na floresta e nunca mais foram vistos. Ou evidências recentes. O que torna essa história ainda mais intrigante é que, décadas depois, arqueólogos começaram a encontrar vestígios de cidades enterradas sob a vegetação, com estradas, praças e até mesmo sistemas de irrigação. Alguns cientistas acreditam que essas descobertas podem estar ligadas à Cidade Z que Fawcett tanto procurava. Agora que já exploramos duas cidades perdidas da Amazônia, surge uma pergunta ainda mais intrigante. Seria possível que essas civilizações tivessem contato com povos do outro lado do oceano? Na próxima parte, vamos revelar mais 3 cidades misteriosas e explorar uma das hipóteses mais controversas da arqueologia: a conexão entre a Amazônia e civilizações da antiguidade como os fenícios. E se as cidades perdidas da Amazônia não fossem apenas obra de civilizações isoladas, mas sim parte de uma rede secreta de contatos entre o Velho e o Novo Mundo? Poderiam navegadores da antiguidade ter chegado à América muito antes de Colombo? E qual seria a ligação entre essas ruínas e os antigos fenícios? Até agora, exploramos 2 dos maiores mistérios da floresta amazônica: Akakor, a cidade subterrânea dos deuses, e a lendária Cidade Z, que levou Percy Fawcett ao desaparecimento. Mas essas não são as únicas evidências de que a Amazônia já foi o lar de impérios impressionantes. Hoje, arqueólogos estão descobrindo indícios de que a floresta esconde uma história muito maior do que se imaginava. Entre mapas enigmáticos, artefatos impossíveis e relatos históricos silenciados, há uma teoria que desafia tudo o que aprendemos.
a hipótese de que a Amazônia já foi visitada por civilizações antigas da África e do Oriente Médio. Mas antes de chegar nessa polêmica, vamos revelar mais 3 cidades misteriosas que podem conter as respostas para esse enigma. Paititi, o último refúgio dos Incas. Entre os mitos mais fascinantes das Américas está o da cidade perdida de Paititi. Muitos acreditam que ela seja um reduto inca escondido na selva, um lugar onde os sacerdotes e guerreiros mais leais a Atahualpa se refugiaram para proteger suas riquezas e segredos espirituais. O Evidências Intrigantes. Relatos de indígenas sobre templos cobertos de ouro em meio à floresta. Mapas espanhóis do século XVI mencionando uma cidade sagrada inca, localizada mais ao norte do que Machu Picchu. Exploradores modernos encontraram ruínas de pedra, estradas antigas e estruturas geométricas, alinhadas de forma semelhante às construções incas. Paititi pode ser apenas um mito, ou pode ser a chave para entender como impérios antigos interagiam com a Amazônia. Curicó, a megacidade amazônica que desafia a história. Se há algo que os arqueólogos modernos não conseguem mais negar, é que a Amazônia já abrigou civilizações muito mais avançadas do que se imaginava. Um dos maiores exemplos é Curicó, uma cidade descoberta recentemente, mas que pode mudar tudo o que sabemos sobre a história pré-colombiana. O que foi encontrado? Estruturas gigantescas, organizadas em padrões geométricos. Vestígios de sistemas avançados de irrigação e agricultura, capazes de alimentar milhares de pessoas. Estradas retas e interconectadas, algo que antes se pensava ser impossível na floresta amazônica. Se Curicó realmente existiu como um grande centro urbano, então todas as ideias sobre as civilizações amazônicas precisam ser reescritas. Mas há algo ainda mais surpreendente. Mapas e relatos sugerem que povos navegadores de terras distantes podem ter entrado em contato com essas sociedades. É aqui que começamos a entrar no mistério da presença fenícia na América do Sul. O mistério da Pedra da Gávea e os fenícios no Brasil. Agora chegamos a um dos enigmas mais controversos e debatidos do Brasil: as misteriosas inscrições na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Esse imenso monólito de pedra tem um formato peculiar, que lembra um rosto esculpido, e há registros de que inscrições enigmáticas foram encontradas em suas encostas. Os estudiosos que investigaram a Pedra da Gávea levantaram uma hipótese intrigante. As inscrições seriam escritas fenícias e poderiam indicar que navegadores desse povo chegaram à América séculos antes de Colombo. Há evidências que reforçam essa teoria. Inscrições que supostamente formam palavras fenícias, incluindo a frase Badesir, rei de Tiro, um monarca fenício do século II AC. A habilidade dos fenícios em navegação oceânica, que poderia ter levado suas embarcações para muito além das fronteiras conhecidas. Relatos de colonizadores portugueses sobre tribos indígenas que mencionavam homens vindos do mar, antes da chegada dos europeus. Mas se os fenícios realmente chegaram ao Brasil, qual foi sua conexão com as cidades perdidas da Amazônia? Essa é a pergunta que tentaremos responder na parte 3, onde exploraremos uma das teorias mais incríveis da arqueologia alternativa. Seria possível que os fenícios tenham influenciado as civilizações amazônicas? E se a história oficial estivesse errada? Se civilizações antigas já tivessem cruzado os oceanos muito antes de Colombo e deixado sua marca na floresta amazônica, estaríamos diante da maior descoberta arqueológica de todos os tempos. Agora que exploramos 5 cidades lendárias da Amazônia e levantamos a hipótese da chegada de navegadores antigos, precisamos responder a uma questão ainda mais profunda. Essas culturas se influenciaram. Por décadas, historiadores sustentaram que as civilizações pré-colombianas se desenvolveram isoladas, sem contato com o restante do mundo. Mas as evidências que surgem a cada dia desafiam essa ideia. O que aconteceria se descobríssemos que a Amazônia já foi visitada por povos do Oriente Médio, da África ou até mesmo da Ásia muito antes dos europeus? Essa teoria, muitas vezes rejeitada pelo mainstream acadêmico, se apoia em 3 pilares misteriosos: artefatos impossíveis, símbolos enigmáticos e conhecimentos avançados para a época. Vamos explorá-los um por um. Artefatos que não deveriam existir. Ao longo dos anos, arqueólogos e exploradores amadores encontraram objetos que parecem não pertencer às civilizações amazônicas conhecidas. Alguns exemplos incluem
O máscaras e estátuas de bronze, o bronze não era utilizado pelos povos indígenas, mas foram encontradas peças metálicas em regiões remotas da floresta. Como chegaram lá? O escrita desconhecida em cavernas e pedras. Em diferentes pontos da Amazônia e do Brasil, há inscrições que se assemelham a escritas do Velho Mundo, como o fenício, o egípcio e até caracteres asiáticos. O pirâmides e estruturas geométricas, algumas cidades, como Curricugu, possuem traços arquitetônicos que lembram construções do Egito e da Mesopotâmia. Esses objetos poderiam ser apenas coincidências ou são vestígios de um contato que foi apagado da história. Os símbolos que ligam a Amazônia ao mundo antigo. A Pedra da Gávea não é a única rocha no Brasil que exibe possíveis inscrições fenícias. No Amazonas e em outras regiões da América do Sul, há gravuras rupestres com símbolos que não pertencem às culturas indígenas conhecidas. Alguns pesquisadores sugerem que certos glifos encontrados na floresta são semelhantes a signos da escrita fenícia, cartaginesa e até egípcia. Ou será que esses povos deixaram mensagens ocultas sobre sua presença? Se as inscrições forem autênticas, precisaríamos reescrever nossa compreensão sobre a chegada dos primeiros povos ao Brasil. Mas ainda há um último mistério a ser desvendado: o conhecimento perdido das civilizações amazônicas. Os povos da Amazônia desenvolveram um sistema agrícola extremamente avançado, conhecido como terra preta de índio, um solo fértil criado artificialmente que permanece produtivo por séculos. O mais impressionante, não há registros de nenhuma outra civilização que tenha criado algo parecido. Agora pense, seria possível que esse conhecimento tenha sido influenciado por uma cultura externa? Há relatos de tribos indígenas que falam sobre mestres antigos que vieram do mar e ensinaram técnicas avançadas. Seriam apenas mitos? Ou essas histórias são ecos de um passado proibido? Conclusão: o que está sendo escondido? Nos últimos anos, novas descobertas arqueológicas começaram a mudar tudo o que sabemos sobre as civilizações amazônicas. Se a Amazônia já foi um império perdido, onde estão seus registros históricos? Quem eram essas pessoas? Por que sua cultura desapareceu? E mais importante, por que ainda insistem em negar a possibilidade de que a floresta já foi visitada por povos de terras distantes? Seja por falta de evidências conclusivas ou pela resistência em aceitar uma nova narrativa, uma coisa é certa: os segredos ocultos da Amazônia ainda aguardam para serem revelados. A pergunta que fica é: o que mais está sendo escondido de nós? Se a história foi escrita pelos vencedores, quantos segredos foram apagados? O que nos foi escondido sobre o passado do Brasil? Se você quer mais revelações como essa, já deixa o like e comente aqui. Será que estamos mais perto de descobrir a verdade? E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque ainda há muitos mistérios que precisam ser revelados.